Hoje a gente vai falar sobre dor no joelho. Se você faz atividade física como corrida, musculação, crossfit, ciclismo ou quaisquer outras modalidades esportivas e sente dor no joelho, fique calmo, porque dor no joelho tem controle. Eu sei que nesse momento você pode ter feito uma ressonância magnética e se você é mulher, você com certeza achou desgaste da cartilagem retropatelar. Trocando em miúdos, condromalácia ou condropatia patelar. É o diagnóstico mais utilizado por médicos e fisioterapeutas para explicar a dor anterior no joelho. É bem importante lembrar que muitas vezes o paciente tem dor no joelho, mas o joelho dobra e estica total, sem restrições, fazendo com que nós fisioterapeutas comecemos a investigar outras articulações. Porque, por exemplo, se você faz um agachamento e você não tem mobilidade no tornozelo, você transfere algum grau de sobrecarga articular para o joelho. Então, nesse contexto, é importante recuperar a mobilidade do tornozelo desse paciente. Se, por exemplo, você tem uma restrição de rotação interna no seu quadril, você pode transferir sobrecarga articular tanto para o joelho quanto para a coluna. Uma outra coisa são limitações de movimento na coluna lombar. Por quê, pessoal? Da coluna lombar sai 4 nervinhos. O nervo obturatório vai por dentro da sua coxa. O nervo cutâneo lateral femoral vai por fora da sua coxa. O nervo femoral vai pela frente da sua coxa. E o nervo ciático vai por trás da sua coxa. Todos esses grandes 4 nervos, todos esses 4 grandes nervos passam pelo seu joelho. Monitorando, controlando a função muscular do seu joelho, de quadríceps, semitendíneo, semimembranoso, os isquiosorais, os isquiotibiais posteriores de coxa, a musculatura interna do adutor, a musculatura externa do abdutor, a musculatura do glúteo. Então, por isso, se você tiver qualquer limitação de movimento relacionada à coluna vertebral no segmento lombar, muito provavelmente você vai ter uma repercussão funcional e sintomática no seu joelho. Eu quero que você entenda que muitas vezes, quando você está correndo e seu joelho dói, não é porque sua condromalácia avançou a degeneração, não é porque seu menisco travou e você teve uma lesão de menisco, não é porque você está com a tendinopatia. Muitas vezes, durante a corrida, você está sobrecarregando a sua relação de capacidade e demanda. E eu vou dar um exemplo muito básico aqui. Quando a gente analisa pacientes que fazem musculação com ou sem acompanhamento de personal trainers, a gente quantifica a quantidade de séries que ele faz para o membro inferior. E só para você ter uma ideia, o membro inferior suporta, para um treinamento de hipertrofia e emagrecimento, um volume total de 18 a 24 séries semanais. 18 é o volume mínimo efetivo para gerar alguma adaptação positiva para você, e 24 é o volume máximo recuperável para não gerar estresse oxidativo, para não comprometer sua recuperação muscular, para que você não tenha alterações endócrinas, metabólicas, imunológicas, porque fez exercício demais. Quando a gente vai ver a dose na musculação, a gente vê os pacientes fazendo muito mais de 24 séries por semana para os membros inferiores. Isso é excessivo para quem faz só musculação, que dirás para uma pessoa que faz musculação e crossfit, musculação e corrida, por exemplo. Quando a gente para analisar a corrida desses pacientes que fazem ou não acompanhamento com assessorias esportivas, a gente começa a identificar que a progressão dos volumes semanais de corrida são extremamente exagerados. Por exemplo, se você faz um treino regenerativo na segunda-feira de 5 km, você faz um treino intervalado na quarta-feira de 8 km totais, e você faz um treino longo no sábado ou na sexta-feira de 12 a 15 km totais, porque você está em um processo de treinamento para uma meia maratona, para uma prova de 10 km ou de 5 km, que agora tem aumentado muito, né, o número de praticantes de corrida, a gente quantifica esse volume semanal. Então foram 5 km na segunda, 8 na quarta
e 15 no sábado ou na sexta, né? Então, a gente tem aí 13 quilômetros nas duas primeiras, 28 quilômetros na semana nas 3 corridas que essa paciente fez. Na semana seguinte, ao invés de 28 quilômetros, ao invés de repetir o volume para consolidar aquele volume, os treinadores passam progressões. E aí, essa paciente já começa com treino regenerativo de 8, faz um intervalado de 12, totalizando 20 km nas duas primeiras, e faz um longo de 18. Então, a gente tem aí 38 km. A pessoa subiu 10 km de uma semana para outra, de volume total. Isso porque eu não estou nem falando sobre variáveis de intensidade, como, por exemplo, se na semana anterior ela usou um pace de 6,40 médio, e nessa semana ela baixou o pace para 6,15 ou para 5,45, fazendo muita força, entrando em outras zonas de treinamento e gerando muita sobrecarga, não só no volume total, que aumentou 10 km de uma semana para outra, como também no volume, na intensidade, através da redução do pacing, né, para ser o corredor mais rápido. Então todas essas variáveis, quando são modificadas de forma intensa, vai aumentar seu risco de lesão, porque sua capacidade prévia era de 28 km semanais e você subiu para 38. Então a gente recomenda para pessoas que têm dor uma progressão em uma periodização ondulatória, uma periodização convencional de apenas 10% por semana. Então se sua corrida na semana anterior foi de 28 km, aquela é sua capacidade, porque você estava em 28 km e você não teve dor, não teve lesão. Todavia, você subiu para 38 e você deveria ter subido para 31,8, adicionando apenas 2,8 km à corrida na semana seguinte. Entendeu mais ou menos? 10% toda semana por 4 semanas. E na semana 5, você tem que fazer metade do volume da semana anterior, ou seja, da semana 4. Então, se você chegou na semana 4 progredindo o seu treinamento de corrida com um volume total de 36 km semanais, em 3 corridas, por exemplo, ou em 4 corridas, na semana 5, que a gente chama de semana de load, você precisa reduzir o seu volume entre 50% e 70% da semana anterior, da semana 4 no caso. Ou seja, em vez de 36, você vai descer para 18. Por quê, pessoal? Porque se a gente para de treinar, a gente tem muito estresse psicológico, muita ansiedade, muita preocupação. Mulheres têm medo de engordar, ficam ansiosas e comem mais, acabam engordando porque estão sem treinar por causa da dor. Então a gente faz de tudo para não tirar você do treinamento por causa de sua dor no joelho. Então a gente precisa reduzir o volume pela metade ou 70% para te manter ativo, para controlar os sintomas psicossociais como ansiedade, como tristeza, preocupação, privação de sono e por aí vai, para te manter ativo e ainda assim te recuperar. Porque dentro de um volume reduzido, comparado entre semana 4 e 5, seu corpo se recupera plenamente, uma recuperação ativa. Eu diria que é uma recuperação ainda melhor do que a recuperação de um paciente que, por exemplo, viaja e fica com incapacidade para treinar. Faz sentido? Então, essa seria uma periodização, uma progressão de exercícios na corrida segura para uma pessoa que tem dor. Gente, isso não é regra, tá? A gente vê aí volumes sendo aumentados 20%, 25%, até 30% em pessoas que não têm dor, para que a pessoa cumpra um planejamento de carga e de volume para fazer uma prova de maratona, para fazer uma meia maratona, para fazer um Ironman 70.3 ou um Ironman full e por aí vai. Eu estou falando de você que tem dor. Você que tem dor é uma pessoa especial. Você não pode ser tratado como uma pessoa que nunca teve dor. Por isso a gente usa margem de segurança. A gente não peca por excesso, a gente não peca por falta. A gente te dá um lastro. Olha, aumente só 10%. Por mais que você chegue na musculação, na corrida, poxa, Caio, eu tô bem, eu queria treinar mais, eu tô sentindo que eu tô treinando pouco, tá parecendo fisioterapia. Por mais que você se sinta bem, respeite o volume que a gente autorizou para você. Porque se você tiver uma recidiva da lesão no joelho ou da lesão em qualquer outra parte do corpo, porque isso não serve só para joelho não, tá, pessoal? Isso serve para todas as outras condições de dores crônicas. Se você tiver uma recidiva do seu problema, a tristeza, a ansiedade, a frustração vão ser
fatores de risco para que você tenha mais dor e mais incapacidade. Fora que você está no meio do tratamento, aí você vai ter aquela ideia, pô, o tratamento está acabando e eu ainda não melhorei, ainda tive essa recidiva, eu vou ter que gastar dinheiro, vou ter que tratar mais. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente vai fazer o controle de carga, vai voltar a fazer os exercícios de destravamento, de recuperação, de condicionamento, de preparo para a atividade física que você quer voltar e você vai voltar muito bem. Então existem alguns erros que são feitos no planejamento de pessoas que treinam musculação, que treinam corrida, que treinam crossfit e a maioria desses erros envolve a relação de capacidade e demanda. A capacidade prévia que o paciente tem para executar determinada tarefa e a demanda que ele se coloca. Por exemplo, amanhã eu tenho um volume de 3 horas de ciclismo. Eu sei que 3 horas é pouco para mim. Geralmente nos finais de semana, eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, os pedais do final de semana, sejam sábado ou domingo, são pedais mais longos. Eu vario intensidade e volume no ciclismo e eu chego a pedalar 4 horas e meia. Só que no meu planejamento, na minha periodização, as 3 semanas anteriores foram semanas de treinos muito fortes para aquisição de força, treinos de ladeira, treinos intervalados, onde eu exigi demais de minha musculatura. Então amanhã, quando eu chegar lá para 2 horas e 40 de pedal, eu vou estar me sentindo muito bem querendo pedalar mais, mas eu vou respeitar meu corpo. Sabe por quê? Eu tive uma tendinopatia no joelho e eu tive uma lesão muscular na panturrilha esquerda há 2 meses e meio atrás, aproximadamente 3 meses, que me tiraram dos treinamentos por 3 semanas. Então, o impacto de porque eu estou empolgado e vou fazer um exercício a mais do que eu posso é extremamente incomparável ao impacto de eu ficar 3 semanas sem fazer atividade física. O impacto psicológico na minha pessoa, não sei na sua, é muito ruim se eu ficar sem fazer atividade física. Em todos os aspectos. Irritabilidade, concentração, trabalho, sono, alimentação, hidratação, tudo em mim piora porque eu estou sem fazer exercício. E se você tem essa experiência ruim quando para de fazer exercício, você precisa respeitar esses aspectos. Agora vamos sair um pouco desse grupo de pessoas fisicamente ativas que tem crenças de que a dor é por causa da condromalácia, da artrose, da lesão do menisco, etc, etc, etc. E vamos falar agora dos vovozinhos. E vamos falar de forma bem sucinta. Vovô, você tem osteoporose, você tem artrose, você tem degeneração articular, você tem tudo isso por causa da sua idade, não por causa da sua dor. Vários outros vovozinhos também têm isso na ressonância magnética e não sentem dor. Isto é, apesar da sua articulação do joelho estar degenerando, estar com artrose, existe a possibilidade de com um bom tratamento fisioterapêutico você ter estabilidade na musculatura do joelho, na articulação do joelho, você ter força na musculatura do joelho, você ter preparo e condicionamento para fazer atividades como dobrar, agachar, subir escada, descer escada, fazer sua atividade física, fazer sua atividade sexual, tudo sem queixas de dor no joelho. O que eu quero dizer com isso? Talvez o cálcio e a vitamina D que você esteja tomando junto com a vitamina K não sirva para nada. Talvez os suplementos de colágeno que seu médico prescreveu para você não sirvam para nada. O que serve mesmo para tratamento das condições de dores crônicas no joelho, tanto de adultos jovens, de praticantes de atividade física de alto rendimento ou amadores, quanto para vovozinhos como o senhor, como a senhora que está me assistindo aí agora, é exercício físico. Exercício físico é o padrão ouro, mas claro que você não vai se matricular na academia da esquina e começar a fazer exercício de forma aleatória. Porque esse exercício para você ainda tem que ser terapêutico. Tem que ser no contexto de tratamento. Por isso precisa ser com fisioterapeuta musculoesquelético. Quando esse exercício estiver no nível de condicionamento físico, aí tem que ser com educador físico e é no momento que você está tendo alta da fisioterapia. Entende? Então, não se engane com suplementos, com remédios, com colágeno, com injeção, com ácido hialurônico, porque essas coisas são placebo. Enganam muito bem, tem um marketing muito forte, tem parcerias com muitos profissionais de saúde que ganham comissionamento para prescrever essas drogas para vocês. Só que isso não é tratamento conservador. E aí o que é que acaba acontecendo? Esse vovozinho volta para o médico, volta para o ortopedista. Olha, tratamos de forma conservadora e você não melhorou. Vamos colocar uma prótese? E aí o vovozinho cai numa cirurgia de forma desnecessária. Então você precisa tentar entre 3 e 6 meses, de fisioterapia baseada em evidência científica, com exercícios físicos personalizados para você. Exercícios físicos que são específicos para a sua articulação e para a necessidade que você apresentar na avaliação. Tá bom? Então espero ter sanado as dúvidas de vocês.
E curte, comenta, compartilha, encaminha para qualquer pessoa que sofra com dor no joelho, que quem sabe assim a gente ajuda mais pessoas, tá bom? Grande abraço, o movimento é vida.